Capítulo 2. A lenda do Mata Viltrumitas. Um planeta chamado Terra. Em uma nave viltrumita, o general Krieg mostrava imagens para um pequeno grupo de 3 soldados viltrumitas, entre os quais estava Missa. Em uma batalha, um ser que voava como um viltrumita e tinha o tipo físico musculoso de um viltrumita, se demonstrou ter a força de um viltrumita ao romper o peito de um viltrumita com um só golpe, fazendo cuspir sangue depois das 2 de socos nos olhos e mandar o viltrumita voando contra um asteroide. Krieg pausou o vídeo e disse: "Aqui está ele, o Mata Viltrumitas. Foi aliado da coalizão nos últimos séculos, mas parece estar mais ligado aos Geldarianos." Outro soldado disse com seriedade: "Nunca pensei que pudesse ser real." Krieg foi até o soldado viltrumita e deu nele um tapa forte como castigo e disse com voz autoritária: "Eu disse antes, soldado, ele é Beren real." Krieg rasgou a parte superior do seu uniforme, mostrando uma cicatriz no peito, onde estaria seu coração. "O maldito quase esmagou meu coração naquela luta. Teria me eliminado se eu não tivesse desviado como covarde, como ele faz." Krieg deu play no vídeo com o pequeno controle. Anissa voou aquele aparente viltrumita de Beast Fodicivus no último segundo, podendo dar a viltrumitas menos experientes a impressão de que seu corpo era atravessado por alguns golpes. Anissa logo reconheceu aquilo, enquanto ouvia Krieg dizer: "Seja lá quem for, parece que não teme a nós. De uma coisa temos certeza, tem o corpo de um viltrumita, não é uma máquina." Soldados comuns, até mesmo viltrumitas, não tiveram chance contra ele, no máximo causaram feridas leves. Anissa interrompeu dizendo: "Está insinuando que ele tem o nível de um viltrumita de elite?" Krieg disse com a mais absoluta certeza: "Sim, pelo menos um deles." Krieg indicou a tela onde via uma segunda aparente viltrumita de roupa preta derrotando outros soldados sem grandes dificuldades. Outro soldado levantou uma teoria interessante. Não poderia ser outro traidor, o expurgo só eliminou. Será possível que os Geldarianos conseguiram clonar um de nós? Krieg, demonstrando porque era um general do Império, considerou a hipótese de seu soldado e disse: "Embora os Geldarianos sejam fracos, o nível tecnológico deles não deve ser subestimado. Dizem que até o próprio Argal sabia bem disso." É possível, mas de qualquer forma, não podemos permitir que a coalizão continue os enviando para ajudar raças inferiores. Por isso hoje vocês vão ser os encarregados de detê-los se aparecerem. Enquanto a Missa se preparava para ir à batalha contra uma resistência de uma raça inferior, apoiada pela colisão de planetas, a forma do Mata Viltrumitas de verde e dourado voar veio novamente à sua mente. Logo lembrou de um dia de treino com seu irmão mais novo Amâncio. Na ocasião, ambos tinham certeza que estavam lutando a sós. Anissa mandou seu irmão para longe com um golpe. Amâncio se recuperou rapidamente e avançou em sua direção, e parecia que colidiram para socar diretamente um a cara do outro. Porém Amâncio, em uma manobra surpreendente, mudou de posição ficando de pé enquanto seguia avançando e com um giro rápido efetuou um golpe na nuca de Anissa que a atordoou e a fez despencar para o chão e ficar semi-consciente por uns segundos. Logo voltou a atacar gritando: "Desviar é para covardes fracos." Amâncio recebeu o soco na boca sem nenhuma dor visível, apenas mostrando um pouco de sangue, logo devolveu o golpe. Ambos ficaram nesse impasse com Amâncio dizendo entre golpes: "Quando os jovens viltrumitas como nós começam a voar, nos explicam que podemos nos mover livremente pelo espaço, mas nossa forma de ataque mais usada é só voar em linha reta e bater. Isso não parece um desperdício de potencial para você?" Anissa reprimiu essa memória e pensou para si mesma: "Maldição, porque até hoje concordo com isso. Por que não disse nada para nossos pais?" Com o castigo adequado, talvez ele não tivesse cometido a imprudência de voar para o espaço sem nunca ter saído de Viltrum. Na batalha contra a resistência da espécie inferior, enquanto as forças aliadas usavam suas naves e tecnologia pesada, incluindo a Geldariana para lutar contra uma raça escravizada por Viltrumitas, um grupo de valentes aliados embarcou em uma missão suicida.
Foram rapidamente mortos, mas conseguiram introduzir a tempo um vírus que permitiu a Noara, que estava lá ajudando a liderar as tropas, extrair informação das próximas missões que seriam designadas a agentes viltrumitas. Como esperado, os dois mata-viltrumitas apareceram. Anissa rapidamente o de traje verde e dourado enquanto os outros dois lutavam com certa dificuldade contra a mata-viltrumita de preto. A viltrumita de elite soube ver uma abertura em sua guarda para acertar um soco direto que o mandou um pouco para trás e quebrou sua máscara. Mesmo com suas suspeitas, mesmo com seu corpo ao decifrar aquela guarda dizendo quem era aquele ser, a surpresa ao ver o rosto de seu irmão ou no espaço, e se comunicou com ele pelo implante que transmitia seus pensamentos, dizendo: Amâncio é mesmo você? Mas como pode? Calmamente, Amâncio transmutar seus pensamentos dizendo: Oi Anissa, eu também não acreditei quando te vi viva. Baixei demais a guarda. Amâncio aproveitou para empurrar uma impactada Anissa até um planeta com atmosfera respirável naquele mesmo sistema, onde ambos depois de uma queda violenta trocando socos não muito fortes finalmente podia falar a sós. Logo Anissa exclamou: O que houve com você? Por que está contra nós? Com a mesma calma de antes, Amâncio respondeu: É uma história um pouco longa, mas garanto a você irmã, que estou agindo de livre vontade. Flashback. Os dias de Amâncio em suas primeiras semanas como prisioneiro e cobaia dos Geldarianos foram estranhos. Amâncio era bem cooperativo, o que era estranho para todos os cientistas geldarianos. Ainda assim, não relaxavam a segurança e mantinham o Viltrumita bem controlado. Se Amâncio saia dos limites da atmosfera do planeta, a frequência sonora especial que afetava Viltrumitas, se ativada, agia diretamente em seu ouvido interno, vital para sua capacidade de voo e o fazia despencar em dor agonizante, caindo no chão independente do habilidoso que fosse. Se tentava quebrar ou retirar a tiara especial usando a força, a mesma graças a sensores de pressão detectava a tentativa e se ativava causando mais sofrimento. O dia a dia de Amâncio se resumia a lutar contra drones protótipos usados como testes para novos sistemas, pensados diretamente para enfrentar Viltrumitas, mas que sempre eram destruídos sem conseguir acercar Amâncio com a maioria das suas armas e comer comida de má qualidade enquanto era ignorado por todos, que mal dirigiam a palavra por medo. Era ignorado por todos, exceto por Noara, a exploradora espacial que o encontrou perdido no espaço no entardecer, depois de mais um dia de testes com drones e outras máquinas de combate, que de tão insignificantes para o Viltrumita. Noara, depois de voltar de outra missão de exploração, foi novamente visitar Amâncio e viu alguns engenheiros geldarianos frustrados pelos corredores. O chefe do projeto estava trabalhando em algo ainda mais secreto. Um dos cientistas, quando viu Noara passando e tiveram uma ideia. Noara veio aqui para ver o Viltrumita de novo. Um pouco receosa, Noara disse: Sim, estou indo até ele. O cientista disse com alívio: Ótimo, veja se pode tirar alguma informação. Noara encontrou Amâncio, comendo sua comida de péssima qualidade com rosto sério. Assim que viu parte da silhueta da exploradora espacial, levantou a cabeça e por um instante deixou escapar um leve sorriso. Logo Noara disse: Me admira você conseguir comer essa gororoba tão bem, eu deixaria escapar uma cara de nojo. Amâncio rapidamente limpou o prato, nem mastigando direto e logo depois disse: Viltrumitas não têm frescura para comer. Nosso metabolismo e sistema digestivo faz com que possamos tirar nutrientes de qualquer coisa. Desconcertada, Noara disse: isso foi muito informativo. Tranquilamente, Amâncio deitou e disse com total tranquilidade: Para de fingir, sei que te pediram para tirar informação de mim. Noara ficou sem reação, mas antes que ela respondesse, Amâncio disse o que ela queria ouvir. Viltrumitas têm um exterior quase impenetrável, mas nosso fator curativo é apenas curativo. Então se por alguma razão perdemos um membro, esse membro não é regenerado. Temos que ter partes até certo ponto inteiras para conseguirmos curá-las e obviamente para isso precisamos de atendimento e nutrientes para o corpo. Somos internamente vulneráveis e a forma mais rápida de nos matar é destruindo rapidamente o coração ou a cabeça, onde está o cérebro.
Impressionada, Noara perguntou: por quê? Porque você simplesmente está revelando isso. Eu apostaria que o Império Viltrum está quase destruído. Não sei ao certo quantos restaram depois do vírus, mas antes disso, graças ao imbecil regente, a população do planeta foi reduzida pela metade. Tentando ligar os pontos, Noara tirou uma dúvida. Então você por acaso começou a odiar a sua própria espécie? Repentinamente Amâncio se levantou e disse, enquanto gesticulara balançando rapidamente suas mãos em sua frente. Não exatamente. Mas eu quero aproveitar isso para evoluir, e se alguma arma for usada contra outro Viltrumita, ele vai evoluir também se quiser viver. Tal frase dita com uma tranquilidade quase sociopatia assustou. Por um segundo Viltrumita teve uma cara de pena por ver o medo de Noara e logo Amâncio disse. Desculpe, Viltrum é uma pressão. Calmamente, Noara disse. Me admira alguém como você ter saído desse lugar. Desde o momento em que você se recuperou do vírus, ficou claro para mim que não temos forma de te conter. Depois de uma risada cínica, Amâncio respondeu. Eu nem sei quantos Viltrumitas ainda existem. Eu nem saberia voltar para casa se saísse do planeta. Nenhum adulto eu sou. Noara mostrou uma expressão confusa e logo Amâncio esclareceu. Lembra da tradição de sobreviver à ira dos seus pais e Viltrum? Então, eu ia passar por ela no dia da purga. Então não sou nem adulto para a sociedade e Viltrum. Mas, eu acho que estou, como eu posso resumir? Feliz. Amâncio sorriu e disse, é feliz. Acho que estou feliz por ter você por perto. Sem nenhuma preocupação, Amâncio passou suas mãos pelas barras de energia da cela, coisa que nem sequer causou um dano visível à sua pele e esticou sua mão para Noara e a pegou sentindo um toque suave. Noara não sentiu agressividade, não sentiu nenhuma intenção de puxá-la contra as barras além ou empurrá-la. A Geldariana tinha certeza de uma coisa, aquele era um Viltrumita gentil. Mesmo com as dicas de Amâncio, as máquinas seguintes ainda não eram capazes de machucá-lo, muito raramente o atingiam, até que chegou um drone especial. Um drone grande, sem qualquer tipo de mecanismo de disparo visível, apenas com duas aberturas quadradas em sua parte superior, tinha cor branca e um voo incrivelmente estável. Sem dar chance do drone se mover, Amâncio destruiu o drone, mas sem que o Viltrumita percebesse, robôs minúsculos entraram por baixo da pálpebra direita de Amâncio, foram para baixo e explodiu por baixo de sua pele danificando sua mandíbula e explodiram. Isso destruiu a pele em um nível profundo e deformou o rosto de Viltrumita, mas o pior não foi isso. A explosão confundiu o mecanismo da tiara que liberava a frequência sônica especial e julgando que o Viltrumita tentava arrancá-la, teve um defeito e começou a liberar sem parar a frequência. Os gritos de agonia do Viltrumite vinham da alma, muitos ficaram paralisados e quase não acreditavam que aquilo despertava empatia neles, estavam tão atentos a tudo quanto as câmeras do lugar. Antes que cientistas pudessem chegar para salvar Amâncio, o Viltrumita desesperado, pensando que ninguém o ajudaria, conseguiu parar de se retorcer e se mexeu o suficiente para dar cabeçadas sugiro rápidas. Amâncio bateu a cabeça no chão quase de forma compulsiva por 5 minutos até finalmente quebrar a tiara e então fazer algo que todos naquele planeta e certamente a maior parte do universo pensava impossível: chorar de dor para logo cair em coma por cerca de 2 dias. Neste tempo, os registros daquele momento feitos pelas câmeras circularam o planeta até o ponto de que os líderes do planeta Rivera que discutir a situação. Noara se dispôs a testemunhar a favor do Viltrumita, reconhecendo nele uma atitude maiormente gentil de um ser com o qual se poderia negociar se tivesse um trato mais digno de um ser com emoções legítimas. Quando Amâncio despertou e soube de tudo, teve apenas 3 exigências aos líderes do planeta. Quero ter total reconhecimento pelas minhas contribuições com seu desenvolvimento tecnológico, quero lutar contra Viltrumitas e quero uma roupa legal. Com o tempo, Amâncio e Noara se relacionam profundamente. Noara deu a Amâncio um óculos especial, sem lentes, apenas contava com uma armação, logo explicou sua função. Esse óculos contém todo um mapeamento autorizado que os Geldarianos exploradores têm do universo e sempre vai mostrar onde o usuário está. Assim vai poder sempre calcular uma rota e nunca se perder. Obrigado, disse Amâncio com autêntica alegria.
inclusive efetuando a reprodução, algo que como uma espécie considerada inferior, para os Viltrunitas ortodoxos seria uma completa blasfêmia. De volta ao presente, Anissa estava chocada ouvindo a história do seu irmão. E foi assim que eu me tornei o que sou agora. Anissa tentou golpear o rosto de Amâncio, esperando aquele golpe o segurou, e no ar os dois começaram a medir forças. Anissa gritou com toda a indignação: "Você se tornou um traidor! Como pode?" A segunda mata Viltrumitas veio carregando 2 Viltrumitas caídos, um em cada braço, e lançou um deles em Anissa. Logo voou para perto de Amâncio e perguntou com sua fala: "Por que está conversando com ela?" Amâncio respondeu: "É complicado, minha filha." Anissa avançou em cima da mata Viltrumitas de preto e acertou um soco direto que rasgou sua máscara e a jogou contra uma montanha. Amâncio no momento seguinte rapidamente atingiu Anissa com um soco. A Viltrumita sentiu, não a deixou escapar, e quando ia acertar outro, Anissa, usando a lança de Viltrum, atravessou a barriga do seu irmão, mas Amâncio aproveitou e, mesmo tendo a oportunidade de atingir o coração, mirou na mandíbula da Viltrumita, rompendo um golpe forte que forçou Anissa a soltar. Um dos combatentes estava com as tripas expostas e o outro com a mandíbula destruída. O que para a maioria das espécies seria uma morte garantida e dolorosa, para aqueles vitrinistas era só o início da batalha. A segunda mata Viltrumitas, no entanto, interferiu, empurrando Anissa, conectando-me vários golpes ao torso. Anissa genuinamente sentiu boa força naqueles ataques, tentou revisar com um soco que foi bloqueado e rapidamente ambas saíram do chão. Fizeram a posição de mão da lança de Viltrum, mas antes que pudessem atacar uma outra foram separados por Amâncio, que disse para a outra Viltrumita com absoluta seriedade: "Anissa, sai daqui. Ajude nosso aliados imediatamente." A outra Viltrumita disse: "Sim, pai." A Viltrumita saiu voando, revoltada, mesmo sem poder usar sua fala graças à sua mandíbula destruída. Anissa se comunicou em pensamentos com seu irmão graças ao implante. "Você deu o meu nome para um cruzeiro com espécie inferior." Amâncio perdeu o controle por um momento, avançando contra sua irmã mais velha e retrucando em pensamentos agressivos: "Não insulte minha filha assim. Você sentiu dor pelo ataque dela, viu do que ela é capaz." Amâncio deu 2 golpes em Anissa enquanto comunicava em pensamentos: "Ela, sim como você, sobreviveria àquela loucura do expurgo, diferente de outros indignos." Anissa achou uma abertura na guarda de seu irmão e golpeou o rosto de Amâncio, enquanto tetrucava: "Você enlouqueceu, Amâncio. Tem ideia do quanto eu sofri?" pensava a Viltrumita, já lacrimejando involuntariamente. Amâncio devolveu o golpe dizendo: "Como você se sentia?" "Por Argaon, você mais é do que ninguém sabia como eu era. Sabia que minha forma de pensar era diferente, mas eu sempre te respeitei porque te admirava." Anissa devolveu os golpes e retrucou: "Você sempre foi fraco por dentro, tinha todo o potencial para ser um dos mais fortes Viltrumitas, mas sempre deixava sua fraqueza prevalecer. O próprio regente reconheceu isso. Ele quis te ensinar e por isso não te matou." Logo Amâncio empurrou Anissa e, enquanto a tinha contra uma parede, golpeou seu corpo, comunicando em pensamentos: "Me ensinar? O que um Viltrumita que não soube lidar com uma perda e tomou a decisão mais estúpida na história de Viltrum poderia me ensinar?" Pelo visto o desgraçado nem procurou descendentes da linhagem real. Anissa devolveu os golpes de forma selvagem e comunicou com pensamentos furiosos: "E o que você sabe do seu fraco imbecil?" Amâncio rapidamente retrucou pensando com ironia: "Se eu sou tão fraco como você, não me derrotou ainda. Como eu sempre te surpreendia nos nossos treinos na infância. Eu evoluí e me adaptei, é por essa qualidade que os mais fortes realmente deveriam ser escolhidos." Daquele ponto em diante, ambos Viltrumitas se castigavam mutuamente com golpes selvagens, enquanto discutiam por pensamentos, graças a seus implantes para comunicação no espaço. O que se seguiu foi um espetáculo brutal e uma luta selvagem que ignorou até mesmo o término da batalha com a retirada das forças Viltrumitas. Depois de um certo ponto, a luta havia se transformado na prova mais brutal e extenuante da colossal resistência de 2 autênticos guerreiros Viltrumitas com centenas de anos que pareciam completamente iguais.
No entanto, mesmo ambos tendo a oportunidade de acertar golpes que sabiam que seriam fatais, nenhum deles foi capaz de atingir as vitais áreas do coração e do cérebro. Ambos acabaram vaídos, mas no final, com todo o seu corpo quebrado e quase todos os órgãos danificados, só tiveram formas para involuntariamente dar as mãos. Logo ambos involuntariamente começaram a chorar. Anissa se questionou dizendo: por que estou sentindo isso? Essa fraqueza. Não sentia isso desde que te visitava na prisão. Amâncio respondeu com um pensamento que teve sobre sua irmã a vida toda. Nós somos gêmeos, Anissa. Nós temos uma conexão que quase nenhum Viltrumite na história teve. Ambos Viltrumitas entraram em estado de coma, com o atendimento de seus respectivos lados que os resgataram. Ambos irmãos conseguiram se recuperar. Anissa, durante sua revisão final em Viltrum antes de voltar às missões, recebeu a visita do grande Nolan, um Viltrumita lendário, que apenas explicou a situação. Durante a batalha, embora a tomada da nossa nave foi evitada, descobrimos que esse não era o objetivo real do inimigo. Hackearam nosso banco de dados. Anissa arregalou os olhos. Nolan completou calmamente. Os bancos de dados não contêm o número atual de Viltrumitas, mas sei que vou enfrentar seu irmão gêmeo em algum momento. Então algum conselho? Anissa ficou chocada e um pouco emocionada. Logo disse: se você não está acostumado a lutar contra o Amâncio, durante a luta você tem que renunciar a tudo que sabe. Na base da coalizão de planetas, quase tendo alta do hospital, Amâncio passava tempo com sua esposa Noara, que estava visitando ele. Logo a esposa ficou séria. Ok, Amâncio, conhecendo você, eu quis esperar até você estar totalmente recuperado. Durante a luta conseguimos informações sobre a próxima missão Viltrumita. Em um planeta chamado Terra. Amâncio pensou e disse: não vão atacar diretamente, estão perdendo muito território nos últimos séculos. Noara continuou dizendo com seriedade: exatamente, vão mudar de tática, vai ser uma infiltração. Temos a teoria de que vão tentar reprodução com os humanos, parecem ser uma espécie muito compatível com os Viltrumitas. Amâncio levantou da cama dizendo: ótimo, vamos acabar com o agente deles. E Noara colocou a mão no ombro de Amâncio e em seguida disse: calma, querido, não vamos efetuar um ataque direto. Só podemos agir quando o agente deles agir e iniciar a conquista. Dessa forma, teremos a Terra garantida como aliada da colisão de planetas. Um Unopiano com grande musculatura entrou no quarto de hospital como uma caixa que em suas mãos parecia pequena. Vendo a situação, disse desconcertado: ah, já estão de saída. Noara e Amâncio disseram de forma amável quase ao mesmo tempo: oi, Alan. Sorridente, o Unopismo especial respondeu: senhora Noara, treinador. A sua filha Anissa está a caminho da base, treinador. Soube que já estão planejando a próxima missão. Amâncio disse decidido: exatamente, Elen. O Unopiano se entregou a caixa a Amâncio e disse um pouco sem graça: isso é um jarro de Jarlix, é um doce Unopiano tradicional. Sei que você é o tipo de cara que se mantém em forma, mas é um doce só para momentos especiais. Garanto que é uma delícia. Fica melhor com o tempo, se guardar em temperatura fria ou ambiente. Dura uns 5 anos antes de estragar. Amâncio e Noara foram para a Terra. Graças à sua tecnologia, a Geldariana poderia se passar por humana. Já seu esposo Viltrumita Amâncio e sua filha Anissa não tinha que se preocupar com isso. Só teriam que ter cuidado e evitar ao máximo chamar atenção com seus poderes. No caminho, Noara fez um comentário: nossa, pai, eu tenho quase 200 anos de idade. Tô achando que vai ser difícil me enturmar na Terra. Amâncio disse com clama: mental e fisicamente, você tem 20 anos de idade. Dentro do padrão terráqueo você se classificaria como um adulto jovem. Anissa insistiu: não sei não, pai, ainda é esquisito. Noara logo entrou na conversa: você e o Alen são grandes amigos e o Alen tem uns 2000 anos, ele é mais velho que seu pai e eu juntos. Anissa se assustou e disse: nossa, agora entendi por que ele não quis falar de idade. Será que Unopianos normais vivem tanto assim? Graças à tecnologia da nave, aparentemente chegaram no planeta Terra, aparentemente sem levantar suspeitas.
No tanto, sensores especialmente avançados puderam detectar uma energia anormal passando pela atmosfera da Terra. Um trabalhador de uma agência especial da Terra reportou tudo ao seu chefe. Cecil, temos leituras energéticas estranhas, mas não parece nada hostil por hora. Cecil, um tom um pouco cansado em sua voz, disse: Vemos a família de 2 Viltrunitas e uma Geldariana estabeleceu-se no país da Terra conhecido como Colômbia. Tendo novos nomes e documentos, graças às habilidades hackers de Noara. Logo em sua primeira semana na Terra, havia notícias relacionadas a um herói chamado Omni-Man, que dizia vir do Império Viltrum, um império que, segundo o herói, se dedicava a ajudar outros mundos. Amâncio não suportou ouvir aquela mentira e acabou perdendo o controle da sua força, esmagando o controle da TV com um aperto. Logo disse a Noara: Ah, desculpe, querida. Serei com toques compreensivos. Noara disse: Tudo bem, então conhece aquele Viltrumita? Logo depois de uma risadinha nervosa, Amâncio disse: Se eu conheço? Aquele Viltrumita é chamado de o Grande Nolan. Claro, ele é forte, mas é mais conhecido por sua lealdade ao Inério. Ele é um pouco mais velho que eu. A jovem Anissa, ligeiramente preocupada, perguntou: E ai, pai, entre você e ele, quem você acha que vence? Ouviram alguém batendo na porta. Era um homem de terno com a bandeira do país chamado Estados Unidos, uma das potências militares do planeta. O humano que o portava era magro, pela aparência era notável a sua velhice e tinha uma cicatriz estranha. Amâncio, por puro instinto de batalha, olhou aquele homem com seriedade, com os olhos sérios dignos de um guerreiro Viltrumita. Aparentemente impassível. O humano disse: Meu nome é Cecil, eu diretor e no momento, represento a Agência de Defesa Global do planeta Terra. E posso ver por leituras estranhas de uma energia que você não são do meu planeta. Amâncio decidiu optar pela saída mais fácil e pacífica, dizer a verdade. Tem razão, senhor Cecil. Cecil levantou a sobrancelha, estranhando a simpatia daquele Viltrumita. Desconcertado, Amâncio disse e perguntou: Prefere outra forma? Diretor Cecil. De forma relutante, Cecil entrou na casa ao mesmo tempo que Amâncio explicava tudo no ar. Graças aos sensores de sua tech jacket detectou soldados camuflados. Amâncio se abriu dizendo: Pessoal, este humano dirige a defesa do planeta, vamos ser sinceros com ele. Os 3 juntos contaram a verdade de tudo. Revelaram seus poderes, a verdadeira intenção do Império Viltrum, a coalizão de planetas e inclusive Noara reparou a pele sintética que cobria aquele humano. Cecil apenas deu comunicadores a todos e disse: Vou considerar a versão de vocês, que claro, não significa que confio em vocês. Noara, isso é bem compreensível. Respondeu Noara com tom mais relaxado. Cecil deu suas ordens. Muito bem, então se somos aliados vocês vão compreender minhas ordens. Fiquem disfarçados, não chamem a atenção. E se um dia seu Omni-Man agir da forma que você diz com a intenção legítima de fazer o que vocês dizem, então chamarei vocês como um reforço. Nos próximos 18 anos, a família de 2 Viltrumitas e uma Geldariana se manteve oculta, não atuando na Terra, apenas saindo ocasionalmente e discretamente do planeta para ajudar em missões da coalizão, enquanto tinham empregos de fachada. Tudo mudou quando receberam a ligação de Sil, pouco depois da notícia da morte dos Guardiões Globais, os mais notáveis defensores do planeta. Assim que ouviu o ruído dos comunicadores, Anissa com sua velocidade pegou o doce no piano, enquanto seus pais a esperavam para atender todos juntos. Desconcertada, Anissa disse: Desculpe, pensei que a ocasião seria especial, a luta da Terra contra o Império Viltrum começa agora. Antes de atender, Amâncio pensou: Os heróis desse mundo usam codinomes ou como chamam aqui, nomes de herói, qual seria um bom nome para mim? Os 3 logo atenderam a chamada, se preparando para novas ordens.